No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre a primeira providência de Osmar Stabile como presidente efetivo do Corinthians. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira chegou a falar em dois grandes valores, duas baita promessas do Verdão. Uma delas eu posso te contar com exclusividade quem é. Quero falar também sobre o Flamengo que negocia o empréstimo de um dos seus principais talentos. Para completar, reforço no Santos, o Vasco da Gama com oferta pesada por Ryan, Carlão, atacante, vice-artilheiro da Série B, oferecido ao São Paulo, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora com atualizações dessa terça-feira. Quero começar com uma informação exclusiva: Wagner Mancini do Goiás é alvo do Vitória. O time baiano que demitiu Fábio Carille depois da derrota por 8-0 para o Flamengo, entrou em contato com o Wagner Mancini e tenta convencê-lo a trocar a Série B pela Série A. Um dos trunfos do Vitória é a presença de Gustavo Vieira de Oliveira, diretor do Vitória, recentemente contratado. O Gustavo e o Mancini têm excelente relação desde os tempos em que trabalharam juntos no São Paulo. Bora falar também que a polícia prendeu o torcedor do Palmeiras acusado de participar daquele ataque a bombas na frente do centro de treinamento. Você lembra daquela imagem, certo? Pois bem, nessa terça-feira, Gabriel de Oliveira Vieira, da Mancha Verde, foi preso acusado de participação nesse episódio e também no envolvimento numa emboscada contra torcedores do Cruzeiro em outubro do ano passado. Queria registrar que a esposa de Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, não gostou da convocação de Carlo Ancelotti. Por meio das suas redes sociais, Thaís Quintino escreveu o seguinte, abre aspas: como pode o artilheiro do Mundial de Clubes e melhor atleta brasileiro na temporada com 31 gols fora de uma convocação? Não mudou nada o sistema, numa clara crítica ao técnico Carlo Ancelotti. Bora falar também sobre a CBF, que anunciou amistosos contra o Japão e a Coreia do Sul. É a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Vale a lembrança de que esses jogos contra o Japão e Coreia vão acontecer nos dias 10 e 14 de outubro, primeiro em Seul e depois em Tóquio. Para completar, registrar que... só antes de falar sobre o Carlão no São Paulo, contar que o Carille foi demitido depois do 8-0 para o Flamengo, e essa foi só a primeira derrota do Vitória na temporada com um placar superior a 2 gols sofridos. O time baiano, que não levava muitos gols, resolveu tomar todos esses gols no mesmo jogo. Agora sim, bora te atualizar sobre a busca do São Paulo por um centroavante. Cheguei a contar no vídeo da manhã sobre opções, alternativas para o São Paulo, que busca em caráter de urgência a chegada de um centroavante. Tudo porque André Silva, Rian Francisco e Caleri tiveram lesões no ligamento cruzado. Os dois primeiros, o Rian Francisco e o Caleri, já passaram por cirurgia. A avaliação em relação à possibilidade de uma cirurgia para o André Silva está sendo discutida no São Paulo. Pois bem, quero contar para vocês que desde essa segunda-feira o nome de Carlão, centroavante que pertence ao Ferroviária, foi oferecido ao São Paulo. Relação dos dirigentes do São Paulo com o pessoal da Ferroviária é excelente. Vale a lembrança de que o dono da Ferroviária é o filho do Giuliano Bertolucci, o empresário com maior trânsito no futebol brasileiro e alguém com relações bem próximas ao presidente do São Paulo, o Júlio Casares. Se você não conhece o Carlão, quero te apresentar. Ele jogou o Campeonato Paulista pelo Noroeste com 5 gols em 12 jogos. Na oportunidade, assim que o Paulistão terminou, chegou a ser oferecido para o São Paulo. O tricolor entendia que precisava de alguém com mais nome. O tempo passou, o dinheiro foi contratado, não tem conseguido agradar. O atacante argentino chegou pouco tempo antes do Hernan Crespo e a percepção que se tem é de que o Crespo não vai muito com a cara do centroavante que estava no Cruzeiro. Voltando à história do Carlão. O Carlão, depois de não fechar com o São Paulo, foi para a Ferroviária, onde é o vice-artilheiro da Série B. São 8 gols marcados, repito. Ferroviária já procurou o São Paulo e prometeu facilitar a negociação. Esse é um dos nomes que tem sido analisados pelo tricolor. A ideia do São Paulo é fechar o mais rápido possível a contratação de um atleta para a disputa do restante da Série A e também da Libertadores da América, uma fase de quartas de final contra a LDU. No vídeo da manhã cheguei a falar sobre alguns nomes que vêm sendo especulados. Diego Costa está descartado. Daverson, Tiquinho, Soares. Esses jogadores já estouraram o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o que impediria que eles fossem contratados
Mastriani vive a mesma situação, Mastriani no Botafogo, o Tiquinho Soares no Santos. Esses caras já fizeram mais do que os 6 jogos permitidos no Campeonato Brasileiro e não podem ser contratados para o São Paulo, sob o risco de ficarem à disposição apenas na Libertadores da América. Bora falar agora sobre o Ryan, meio atacante do Vasco, que virou alvo de proposta de um time português. De acordo com o jornal Record, o Porto avançou para contratar o Ryan. Proposta na mesa do Vasco de 17 milhões de euros ou 107 milhões de reais, é a maior proposta que o Vasco já teve pelo meio atacante. No início da temporada, e mais recentemente, coisa de 2 meses atrás, chegaram a oferecer 14 milhões de euros. Era exatamente esse o valor que o Vasco imaginava poder ser capaz de faturar com o Ryan para essa temporada. Recentemente, também, depois de recusar esses 14 milhões de euros, os dirigentes do Vasco entenderam que não vale a pena vender o Ryan por agora. O potencial de crescimento sob o comando de Fernando Diniz é enorme e o Vasco vislumbra a chance de vendê-lo em dezembro ou então em julho do ano que vem por cifras bem superiores. Resta saber como é que Pedrinho e companhia vão lidar com essa situação. Ryan tem 36 partidas na atual temporada, 10 gols e 1 assistência, fez 3 gols nos últimos 5 jogos. Ryan, que é alvo do Porto, mas já esteve na mira do Sporting, da Roma, chegaram a sugeri-lo no PSG e no Mônaco. Nem PSG nem Mônaco confirmam estas negociações. Só para completar em relação ao Vasco, Matheus França vai vestir a camisa 9 do Vasco. Ele já desembarcou no Rio de Janeiro, está fazendo exames médicos e teve sua contratação confirmada, empréstimo até junho do ano que vem, com 70% dos direitos, com dos 70% dos salários pagos pelo Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Santos, que está fechando a contratação de Tomás Palacios. Zagueiro argentino de 22 anos de idade, ele pertence à Inter de Milão e chega por empréstimo ao Peixe. A opção de compra que me pareceu salgada, 10 milhões de euros, com a lembrança de que a Inter de Milão havia o comprado por 6 milhões e meio de euros do Independiente Rivadavia. Nada me faz imaginar que na passagem dele pelo futebol europeu, o Tomás Palacios tenha se valorizado para ter custado 6 milhões e meio de euros e estar sendo vendido, caso o Santos queira comprá-lo, por 10 milhões de euros. A passagem dele pela Europa foi discreta. Foram apenas 3 partidas pela Inter de Milão. Ele acabou sendo emprestado para o Monza, onde também não conseguiu decolar, foram só 8 jogos. Voltou para a Inter de Milão, até esteve no banco de reservas na estreia do time italiano no Calcio. Como não tinha muita oportunidade, acabou sendo indicado e o Santos gostou. A negociação que está bastante avançada. Peixe promete reforços, especialmente para o sistema defensivo, para tentar sair da zona da confusão no Brasileiro. Hora de falar sobre 2 novos fenômenos no Palmeiras. Quem fez essa afirmação foi o técnico Abel Ferreira, depois da vitória por 3-0 do Verdão contra o Sport na noite dessa segunda-feira. O Abel estava falando sobre atletas formados na base e que são incluídos no time principal, e aí citou verdadeiras estrelas do futebol mundial, como o Endrick e como o Estevão. E ele disse que há mais 2 jogadores com essas características, com esse tamanho, que vão chegar ao time profissional no futuro não tão distante. Quero cravar para vocês que um desses atletas a quem ele fez referência é Eric Belé, meio atacante de só 18 anos de idade, que já atua no Sub-20 do Palmeiras e também foi convocado recentemente para uma série de amistosos da Seleção Brasileira Sub-20, marcou inclusive um gol em amistosos recentes contra o Paraguai. Esse atleta é tratado dentro do Palmeiras como um enorme promessa, alguém tão grande, com tanta perspectiva de futuro, que o Palmeiras se sentiu meio que na obrigação de liberar o Thales, negociado com o Almeria por 7 milhões de euros. Sobre os números do Belé, 33 partidas na atual temporada, 17 gols e mais 3 assistências. Esse cara tem sido lapidado pelo Abel Ferreira para ainda nessa temporada ganhar minutos importantes no time principal e se tornar protagonista alviverde em 2026. Quero falar agora sobre o Flamengo, que está emprestando o Lohan, meio atacante de 19 anos de idade, que já esteve no principal, voltou para o Sub-20, fez até um dos gols no empate em 2-2 contra o Barcelona, que resultou, pelos pênaltis, no título do Flamengo do Mundial Sub-20, jogo disputado no último sábado. O Lohan está de saída para o Pisa, da Itália. O clube italiano topou bancar 500 mil euros de empréstimo, ou 3 milhões e 100 mil reais. A obrigação de compra, nesse negócio que está sendo fechado, é de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. O Flamengo ainda fica com 50% do valor de uma venda futura. O Fla ainda fez questão de incluir no contrato uma cláusula de recompra. Jogador que tem sido titular absoluto no Sub-20, mas que no principal perdeu espaço. 5 jogos nesse ano pelo time de cima, nenhum gol marcado. Já pelo Sub-20, 16 partidas com 6 gols e 3 assistências. Queria saber a sua opinião. Bom negócio ou não? Empréstimo de 3 milhões de reais, obrigação de compra de 25 milhões, tudo isso por 50% dos direitos econômicos.
Bora falar agora sobre o Corinthians e a primeira providência do novo presidente alvinegro nessa segunda-feira. Osmar Stabile foi reeleito. Foi eleito, para ser mais preciso, né? E ele vai cumprir o mandato tampão, que seria de Augusto Melo, ou seja, fica na cadeira do quinto andar, lá no Parque São Jorge, até dezembro do ano que vem. Votação expressiva, cerca de 75% dos votos. O Stabile já estava mais ou menos 2 meses como um presidente interino, enquanto o Augusto Melo aguardava pelo processo de impeachment. O Stabile deixou bem claro que sua primeira providência como presidente do Corinthians vai ser a mudança dos name rights do estádio. Dá uma olhada na frase do presidente. Tem 3 empresas interessadas e acredito que deva chegar mais uma. Estamos trabalhando para trazer um valor muito maior do que o atual. Esse valor atual é baixo. 15 milhões de reais, num acordo de 300 milhões por 20 anos. O Stabile completa. Foi bom lá atrás, mas passou. Não quero deixar promessas, mas deve acontecer. Se tiver mais outras empresas, acontecerá com um envelope fechado. É uma forma de dar tranquilidade para quem participa do processo. Quem der mais, leva. Desde que atenda os requisitos do Corinthians. A ideia do Corinthians é, a partir de setembro, criar essa concorrência. Por que setembro? Porque até agosto a multa rescisória, a multa para quebra do contrato com a Impera Pharma é de 180 milhões de reais. A partir de setembro essa multa cai para 70 milhões. Os interessados já sabem da necessidade desse pagamento e se comprometeram a fazer a quitação para assumirem os name rights do estádio alvinegro. Se o Timão hoje fatura 15 milhões de reais por ano com os name rights, a expectativa é de que esse valor pelo menos ultrapasse 30 milhões de reais por temporada. Há quem garanta dentro do Corinthians que é possível chegar a até 50 milhões de reais pelos name rights. O que você pensa do tema? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com outras notícias. Tchau!